Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de filosofia com a turma do terceiro ano. Nós continuaremos no nosso livro 2, unidade 2, mas hoje nós começaremos o capítulo 2. O que podemos fazer para conhecer o mundo? Das páginas 296 a 299. Os itens abordados serão: é importante pensar? Pensar sobre os pensamentos. A atividade referente a esta aula é Mão na Massa, página 299. Primeiramente, vamos conhecer os objetivos do capítulo 2. O primeiro objetivo é pensar sobre a importância do pensamento. Então, nós vamos pensar e debater um pouco sobre a importância de um pensamento. Conhecer a ideia de tábula rasa de John Locke, que é um filósofo. Conhecer as teorias do filósofo René Descartes e entender como os pensamentos ajudam a conhecer alguma coisa, Nós já vimos que nós podemos conhecer as coisas através dos pensamentos, através dos nossos sentidos também. Página 296, capítulo 2. O que nós podemos fazer para conhecer o mundo? Bom, nós vamos entender dessa vez, gente, como é possível conhecer algo novo através do nosso pensamento. No capítulo passado, nós falamos a questão de conhecer algo através dos nossos sentidos. E vimos também que os sentidos eles podem ser enganosos. E aí nós vimos o mito da caverna, que traz também essa questão dos nossos sentidos enganosos, já que os prisioneiros estavam sendo enganados pelo sentido da visão. E aqui nós vamos falar agora de outra maneira de conhecer o mundo, que é através do pensamento. Página 297, conversa vai. De que maneira essas imagens podem se relacionar com o processo de conhecer algo novo? Bom, nós podemos perceber, gente, que essas crianças, elas estão lendo. Será que a leitura ela é algo que faz com que a gente conheça algo novo? A leitura ela traz conhecimento para nós? A gente com certeza sim, A leitura, ela é sim uma maneira de que nós temos de conhecer algo novo. Nós podemos pegar um livro, ler algo diferente e ganhar conhecimento, adquirir conhecimento através do processo de leitura. Você acha que é possível conhecer algo pelas maneiras apresentadas nessas imagens? Vocês concordam comigo que nós podemos aprender algo novo através da leitura? Vocês têm que pensar, porque eu concordo sim. Eu acho que a imagem ela diz tudo com relação a trazer e adquirir conhecimento. Através da leitura, nós podemos conhecer muitas coisas. Página 298, conversa vem. Você acha possível conhecer várias coisas por meio do pensamento? Vocês acham que quando nós paramos para pensar, nós conhecemos alguma coisa? Se você para pensar sobre um assunto que você nunca pensou antes, você vai entender melhor aquele assunto? Será que ele pode criar coisas totalmente novas? Será que nosso pensamento pode trazer algo novo com relação a alguma coisa? E como é que o pensamento ele ajuda a entender melhor o mundo? Será que quando nós paramos para pensar nas coisas que estão acontecendo no mundo, nós conseguimos compreender de uma maneira melhor? Ou não? O pensamento não vai interferir. De que maneira você conhece o mundo? Vocês conhecem o mundo através dos sentidos, dos pensamentos, através da leitura? Como é que vocês fazem para conhecer as coisas que estão acontecendo, as coisas que existem no mundo? Parem para pensar um pouco sobre isso. Vocês leem bastante? Vocês fazem pesquisas? Vocês observam, utilizam os sentidos? Vocês param para pensar? Será que o pensamento ele é tão importante assim a ponto de fazer com que a gente conheça algo novo? Vamos lá na página 298 entender se é importante pensar ou não. Você já parou para pensar sobre o que é um pensamento? O que é um pensamento, gente? Parece estranho, não é? Pensamentos são algumas ideias ou coisas que aparecem em nossa mente o tempo todo. Então, olha só, pensar é algo normal e instintivo do ser humano. Nós pensamos o tempo todo. Pensamos em coisas importantes, em coisas interessantes e pensamos em besteira. Quantas vezes nós estamos lá parados, pensando em uma coisa que não tem nada a ver com nada? Porque pensar é algo instintivo, é algo comum, é algo presente na nossa vida. Esses pensamentos, eles vão chegar até nós
através de estímulos. Pode ser um estímulo interno, uma coisa aqui dentro da gente, que a gente está sentindo, ou um estímulo externo, algo que alguém falou para você, ou que você viu na TV, né? Então, isso aí é um estímulo que a gente chama de estímulo externo, tá? E esses pensamentos, eles ficam aparecendo o tempo todo na nossa mente. É comum. Muitas vezes, quando percebemos alguma coisa por meio dos 5 sentidos, descobrimos algo e podemos pensar sobre aquilo durante muito tempo. Então, digamos, por exemplo, aquela situação da balinha de pimenta, certo? Vamos analisar. A menina percebeu que a balinha era de pimenta quando colocou na boca. Ela pode ter parado para pensar por aquilo, pensar naquele assunto por muito tempo. Ela pode ter pensado, poxa, de novo eu me enganei com o que meu irmão falou. Ela pode pensar, agora eu vou ter que ter mais cuidado, né? Porque só olhando, cheirando, não, às vezes eu posso me enganar. Então, aquela situação levou essa menina a pensar sobre diversos pontos, né? Quando o estímulo é interno, a gente chama de reflexão, ou seja, quando é algo dentro de nós chamamos de reflexão. É quando eu me dobro sobre mim mesmo, ou seja, é quando eu penso internamente, eu vou pensando sobre coisas que eu já estou sentindo há muito tempo, né? E penso sobre essas coisas. Tanto o pensamento quanto a reflexão, eles são muito importantes para que aprendamos coisas novas. Então, assim, o pensamento e a reflexão, ele faz com que a gente aprenda, assim, coisas novas. Eles trazem conhecimento. Por isso, filosofe com os colegas, no caso, vocês vão filosofar com os familiares, né? E descobrir o mundo. Página 299, mão na massa. Registre em frases curtas o que você estudou sobre a importância de pensar. Então, vocês vão criar frases que demonstrem qual é a importância do pensamento, né? Qual a importância do ato de pensar, lá no material de apoio da página 39. Pensar sobre os pensamentos. A gente pensa sobre tantos assuntos aí, gente, escola, amigos, tarefa de casa, o que a gente vai fazer nas férias, o que vai fazer no final de semana, o que vai jantar, o que vai almoçar, o que vai comer no lanche, a gente pensa tanta coisa, porque como eu falei, pensar é algo comum, instintivo do ser humano. Mas, sobre seus pensamentos, você já pensou sobre eles? Você já parou para pensar sobre o que vocês costumam pensar? Pois é, nossa, eu penso tanto sobre isso, nossa, eu não penso sobre esse tipo de coisa, né? Como é que são os pensamentos de vocês? De onde eles vêm? Como é que eles começaram a existir na mente de vocês? Pensar sobre isso é uma das grandes funções dos filósofos. Vamos lá. Então, olha só, os filósofos, eles tinham o hábito de pensar, né? Sobre o que as pessoas pensavam, como é que esses pensamentos surgiam na cabeça das pessoas, né? De onde é que esses pensamentos vinham, como é que eram esses pensamentos. Porque isso é uma função do filósofo. Para a gente conhecer a si mesmo, como dizia o Sócrates, nós temos que aprender também a entender o que nós pensamos, sobre o que nós pensamos, quando é que esses pensamentos aparecem, né? Como é que eles surgem. Enfim, nós temos que nos conhecer e quando a gente começa a analisar sobre os nossos pensamentos, é uma maneira de nos conhecermos. Nós não vamos discutir na roda de filosofia, mas iremos debater cada ponto aqui da página 299 do Conversa Vai, Conversa Vem. Os nossos pensamentos vêm das coisas que percebemos no mundo por meio dos 5 sentidos? Também, né, gente? Uma das coisas que nós podemos parar para pensar é sobre coisas que chegam até nós por meio dos nossos sentidos. Você acha que nós precisamos ter experiências antes de termos pensamentos? Por quê? Será que antes a gente precisa passar por uma certa situação para ter um pensamento ou não? Do nada esse pensamento surge na cabeça da gente. Olha, tem situações que a gente está pensando no nada, né? Você está deitado ali na cama, começa a pensar um monte de bobagem que não tem nada a ver com nada, não tem ligação nenhuma, porque é uma coisa instintiva. Mas tem outros tipos de pensamentos mais direcionados, digamos assim. Geralmente eles vêm relacionados a alguma experiência que você teve. Por quê? Porque ele está relacionando e aí ele faz com que você pense sobre algo que aconteceu. E quando você pensa, você monta imagens na sua cabeça, registra esses fatos com palavras, conversa com alguém sobre isso. O que você faz quando você está pensando algo mais direcionado? O que isso tem a ver com usar ou não os 5 sentidos? O que tem a ver quando a gente está com esse pensamento mais direcionado? O que isso tem a ver se a gente está usando ou não os nossos sentidos? Agora vamos falar um pouco sobre os pensamentos
com diversos pontos de vista, né? Os pontos de vista diferentes do nosso. Então, vamos lá. O que é um pensamento? Primeiramente, algumas ideias ou coisas que aparecem na nossa mente o tempo todo. Então, o pensamento é uma coisa instintiva do ser humano, é alguma ideia ou alguma coisa que você começa, né, a pensar, que vai aparecer na sua cabeça, e aí ele gera essa questão do pensamento. E aqui eu trouxe dois conceitos diferentes, porque um mesmo assunto, ele pode ter diversos conceitos dependendo do ponto de vista que ele vai ser estudado. De acordo com a ciência, o que é um pensamento? É uma atividade mental que vai estabelecer uma relação entre conceitos e ideias, independente da sua relevância. Então, de acordo com a ciência, pensar é uma atividade mental. E essa atividade mental, ela vai relacionar um conceito que você tem sobre alguma coisa com a ideia que você está tendo, independente da relevância, se é ou não importante. Para a filosofia, o pensamento ele é uma coisa mais organizada, uma coisa mais conceitual, mais crítica e mais reflexiva. Ou seja, é através do pensamento que eu vou organizar o que eu penso sobre alguma coisa, que eu vou ter os meus argumentos sobre aquele assunto, que eu vou criticar ou não a posição de uma pessoa sobre algo. Características dos pensamentos. Vamos lá. Primeira coisa, algo natural para os humanos. A gente pensa o tempo inteiro, isso é uma coisa comum, né? Tudo bem que tem vezes que são pensamentos direcionados e outra vez estamos pensando algo que não tem relevância nenhuma. Envolve a organização de conceitos. Geralmente, quando você está pensando, você vai organizar os seus conceitos sobre alguma coisa. Possui uma natureza integrativa, associativa, relacionando assuntos. Ou seja, os nossos pensamentos, eles costumam integrar alguma coisa, associar algo, relacionar isso com outro assunto. É como se fosse criando uma cadeia, né? Você começa a pensar sobre alguma coisa, aí você vai associar com outra coisa, com outro assunto e acaba relacionando, criando um elo entre esses assuntos. Com o tempo, ele vai evoluindo e se tornando mais complexo. Com o tempo, a gente vai evoluindo a nossa capacidade de pensar. E os pensamentos eles vão ficando cada vez mais complexos. Por exemplo, o que uma criança de 5 anos pensa é completamente diferente do que um adulto de 32 anos vai pensar. Não é por quê? Porque tem aquela questão da experiência que vai envolvendo, né? E você vai evoluindo seus pensamentos, que você vai vivenciando novas situações. Sofre influências do meio. Muitas vezes nós pensamos em alguma coisa, temos a nossa conclusão, mas aí quando você escuta um ponto de vista de uma outra pessoa, pode ser que você mude o seu. Então, muitas vezes os nossos pensamentos eles vão sofrer influências do nosso meio, ou seja, eles vão sofrer influências do que está acontecendo ao nosso redor. Ocorre tanto por efeitos físicos, como pode ser a causa desses eventos. Olha um exemplo. O evento é o seguinte, você está lá na estação de trem, o trem chega na estação. Esse é o evento. Você está na estação, o trem chega. Qual é o seu pensamento? É hora de partir, vou viajar. E qual foi a sua ação? Pegar a bagagem e entrar no trem. Então, nós podemos perceber que o pensamento, né, ele vai o quê? Ser o motivo da sua ação. Acontece geralmente um evento, que no caso é uma influência do meio, né, um evento que aconteceu, gerou um pensamento e esse pensamento gerou uma ação. Podemos perceber que eles estão interligados. Observações importantes. Uma vida sem pensamentos é uma vida sem existência, pois eles completam todos os momentos da nossa vida. Então, assim, pensar é uma coisa tão comum, né? Então, ele vai completando os momentos da nossa vida. E, por isso, uma vida que não tem pensamento é uma vida praticamente que não tem existência nenhuma. É um instrumento universal que pode ser utilizado para todos os tipos de situações. Pois é, gente, pensar é de graça, tá bom? Não pagamos nada por isso e pode ser usado em todo tipo de situação para resolver qualquer tipo de problema. Nós temos que pensar. Muito do nosso interesse em pensar significa racionalizar, ou seja, significa o quê? Quando a gente está pensando, nós queremos resolver alguma coisa. Eu vou pensar nisso aqui para ver o que eu vou fazer. Você para e vai pensar. Então, muitas vezes, nós pensamos coisas sem relevância, mas geralmente a gente pensa, a gente cria esses pensamentos na nossa mente para poder resolver alguma coisa. É difícil pensar sobre o pensamento em si. É muito complicado a gente pensar sobre o próprio pensamento. Deixa eu pensar sobre o que eu costumo pensar. Deixa eu pensar sobre o que eu pensei ontem. Como foi que esse pensamento chegou até mim? Né? É muito difícil
pensar sobre pensamento. Nós pensamos geralmente em situações que acontecem, em alguma coisa que você viu e tentando geralmente procurar uma solução para algum problema. O estado físico do cérebro está intimamente correlacionado com a nossa capacidade de pensar. Se você tem o hábito de estar pensando sobre tudo, o seu cérebro ele vai ter esse costume. Quando a gente não tem esse hábito, né, a gente realmente tem uma dificuldade maior. Então, assim, o nosso cérebro é como se ele fosse um músculo e ele vai realmente praticar aquilo, vai colocar em prática aquilo que nós mais fazemos. Então, se você tem o hábito de pensar, vai ser muito mais fácil pensar sobre qualquer coisa. A transmissão cultural nos permite modelar os melhores pensamentos de uma geração para outras, né? Ou seja, nós temos também a questão da transmissão cultural. Muitos pensamentos que nós temos, nós recebemos dos nossos pais. Os nossos pais, eles passam essas tradições para nós e aí nós começamos a pensar sobre aquilo. E vamos passando isso adiante para os nossos filhos, para os nossos netos. A linguagem, ela vai facilitar o pensamento. Quando você está pensando sobre alguma coisa, pensando sozinho, é um pouco mais complicado. Mas a partir do momento que você começa a falar sobre aquele pensamento com alguém, isso vai facilitar, vai começar a esclarecer, como se fosse assim, clarear as suas ideias. E pensamento versus reflexão, né? Pensamentos são as ideias ou coisas que aparecem o tempo todo na nossa mente. Já a reflexão é quando o pensamento ele vai voltar para si. E geralmente ela vai ser instigada pelo aparecimento de um problema. Como eu falei, nós podemos pensar coisas bem aleatórias. Mas refletir, nós vamos refletir sobre algo quando geralmente ele é um problema e que nós temos que encontrar uma solução para ele. E aqui eu trouxe alguns pensamentos de alguns filósofos, né? De alguns grandes pensadores. O primeiro pensamento do Pascal, ele fala o seguinte: o pensamento ele faz a grandeza do homem, ou seja, o homem que ele quer ser grande, grandioso, ele tem que pensar. E o Aristóteles fala o seguinte: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa em tudo que diz. Ou seja, as pessoas mais sábias, elas vão pensar em tudo que elas vão dizer, e só vão falar se elas realmente verem a necessidade que há de falar sobre algo. Então, nem sempre uma pessoa sábia, ela vai falar tudo que ela pensa, mas sempre ela vai pensar em tudo que ela vai falar. John Locke fala o seguinte: ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso que lemos. Ou seja, nós podemos ler sobre várias coisas, né? Vários assuntos, mas quando nós pensamos sobre aquele assunto, que nós temos a nossa opinião, nosso ponto de vista, aí sim, aquilo que nós lemos vai fazer parte de nós. Pitágoras dizia o seguinte: o pensamento é uma ideia em trânsito, ou seja, é uma ideia que está se movimentando, é uma ideia que está criando uma forma. E o René Descartes foi bem mais direto: penso, logo existo, ou seja, a nossa existência está relacionada ao nosso ato de pensar. Se você realmente quer ser alguém que existe, presente na sociedade, você precisa pensar. E aqui uma sugestão de uma música para vocês que fala sobre os pensamentos, que é a música Pensamento, da banda Cidade Negra. Essa música ela é bem antiga, mas ela é bem legal. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Continue estudando, se dedicando e acompanhando as postagens através da nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!